Olá pessoal, meu nome é Fusion e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a decadência de um dos maiores jogos do Roblox, o Meep City. Então, se você gostou do vídeo, lembra de dar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário se você tiver algo para falar. Agora, vamos para o nosso primeiro tópico. O Meep City foi criado em 23 de fevereiro de 2016 por um desenvolvedor chamado Alex Newton. E esse jogo era para ser uma recriação de um projeto mais antigo dele, o Social Meeps, que era um jogo baseado no Toontown e no Club Penguin da Disney. E o Meep City é realmente muito semelhante a esses jogos, porque nele você podia socializar, jogar minigames, ganhar dinheiro e comprar coisinhas dentro do jogo. Logo no seu lançamento, as pessoas já gostaram muito do jogo. Youtubers famosos começariam a gravar vídeos dentro dele e o Alex Newton criaria mais atualizações boas e com frequência, alavancando ele ainda mais. Ainda em 2016, ele conseguiu milhões de visitas. Só 2 anos depois, foi o primeiro jogo a alcançar a marca de 1 milhão de visitas dentro do Roblox. Mas não parou por aí. Continuou sendo o jogo mais visitado da plataforma até 2020. E aí, por fim, ele parou na marca incrível de 16 bilhões de visitas, na qual ele está atualmente. E aí, fruto disso tudo, o Meep City se tornou o jogo mais popular da plataforma, tendo seus próprios brinquedos reais e concedendo ao Alex Newton até mesmo um estágio dentro do Roblox. E até aqui parece que foi tudo flores, né? Mas é porque eu só contei o lado bom da história. A verdade, pessoal, é que por trás desse sucesso todo tinha umas coisas bem preocupantes acontecendo. Pelo final de 2016, a atualização das festas foi adicionada ao Meep City. Com essa função, você podia abrir a sua casa para o público e se divertir com as pessoas. E no começo, todo mundo adorou essa ideia, utilizando ela para fazer várias festas criativas, como festas do pijama ou até aquelas inspiradas em outros jogos da época. Mas sempre tem aquele pessoal que estraga tudo, né? Debaixo do nariz de todo mundo, festas tóxicas começaram a se espalhar. Elas tinham conteúdo mais 18, sim, você não ouviu errado, e elas promoviam namoro entre os participantes. Jogadores e youtubers perceberam isso e começaram a cobrar o Alex Newton por uma resposta, fosse através do seu Twitter ou de vídeos de protesto no YouTube. Mas, ao invés de implementar um sistema de moderação ao jogo, ele renegou totalmente a responsabilidade de proteger o Meep City, fazendo alguns dos posts mais controversos da história do Roblox. E não se esqueça, ele ainda era estagiário dentro da corporação. Vendo que Alex Newton não ia se mexer, a comunidade passou a cobrar uma resposta do próprio Roblox, que também não fez nada, infelizmente. Assim, com a total falta de moderação, as festas inapropriadas dominaram o Meep City. No ano de 2020, o famoso hacker do Roblox Tubers93 atacou o Meep City, e nessa iniciativa ele bagunçou totalmente o jogo original, trocando os avatares dentro dele para o de um ditador austríaco e dando dinheiro infinito para todo mundo. Além disso, você podia ser redirecionado para jogos paródia do Meep City feitos pelo próprio Tubers, que eram bizarros ou totalmente aleatórios. Aí, a comunidade se agitou. Muitos acharam que o ataque foi um ato de heroísmo, enquanto outros acharam insensível pela natureza das piadas. Porém, o que não dá pra gente negar é que o fato de muita gente ter achado isso merecido prova que a reputação do Meep City e do seu desenvolvedor estava ficando cada vez pior. E nem vamos falar sobre como isso atrapalhou o Alex, que precisou fechar o jogo para arrumar toda essa bagunça. Mas isso era só o começo do fim para ele.
Em 2022, o youtuber CreekCraft estava fazendo uma live dentro do Mip City, onde ele estava entrando em algumas festas aleatoriamente. Em algum momento, ele se deparou com uma dessas festas mais 18 e ficou chocado, porque o conteúdo dela era bem perturbador e ele gravou tudo. Ele logo postou o vídeo no seu canal com milhões de inscritos, expondo os graves problemas de moderação, não só do Mip City, mas também do Roblox. Como resposta, eles fecharam o jogo e provavelmente intimaram Alex Newton. Não muito tempo depois, o jogo reabriu, mas agora ele estava sem o sistema de festas, um vazio no lugar da barraca onde você as organizava. Isso afetou severamente a contagem de jogadores do Mip City, que começou a declinar lentamente após esse acontecimento. Ou seja, pessoal, Alex Newton ignorou o problema até ele ficar tão grande que já não podia mais ser controlado, e aí como resultado foi obrigado a remover um aspecto importante do jogo e perder boa parte dos seus jogadores. Mas acredite em mim, isso ainda nem era o pior. Sim, o Mip City melhorou bastante após a remoção das festas. Muita gente pervertida ficou irritada com essa atualização e abandonou o jogo completamente. Mas o tempo passou e Alex Newton adicionou outras formas de expressão ao Mip City que, infelizmente, foram exploradas igualmente às festas. As pessoas passaram a usar o editor de avatares e as biografias para fazer skins nojentas e compartilhar informação pessoal com o intuito de namorar. Assim, o Mip City virou tipo um Tinder dentro do Roblox. Isso já era contra as regras do Roblox, mas fica muito pior quando você lembra que Mip City é um jogo acessível, com um público predominantemente infantil. Então é claro que havia adultos tirando vantagem disso para fazer coisas ainda mais nojentas. Por isso, ocasionalmente, influenciadores de Roblox revisitariam o jogo, incluindo o próprio CreekCraft, expondo esses problemas ainda perdurantes dentro do Mip City. E aí você poderia pensar que agora o Alex Newton vai fazer alguma coisa, mas não. Ele ignorou a repercussão e continuou fazendo vista grossa para os problemas do seu jogo. Então, outra vez, esses infratores começaram a dominar o Mip City em níveis até piores do que no auge das festas. Por volta de agosto de 2025, o Roblox começou a sofrer pressão midiática depois de facilitar a conduta inapropriada na plataforma quando baniu o youtuber Schlepp. Isso gerou uma onda de discussões sobre a segurança dentro do Roblox que expôs muitos outros jogos e itens problemáticos. E é claro, o Mip City foi apontado como um dos principais problemas, já que estava tomado por pessoas perversas e ainda era um jogo de vitrine. Logo, para tentar reduzir as controvérsias, o Roblox provavelmente intimou Alex Newton pela segunda vez para que ele moderasse seu jogo. E ele obedeceu. No dia 21, o jogo fechou por algum tempo, e quando abriu, estava sem o editor de avatares, as biografias e outras funções menores que também eram exploradas. Essa foi mais uma decisão drástica que, dessa vez, pessoal, custou até mais caro que a remoção das festas, porque assim que isso aconteceu, a contagem de jogadores do Mip City caiu para pouco menos de 1.500, ou seja, foi talvez a queda mais brusca de usuários na história do Roblox. E agora sim, Mip City e Alex Newton haviam pagado o preço total de todos os seus erros. Quando gravo esse vídeo, o Mip City tem menos de 1.000 jogadores ativos todo dia. É quase impossível ter noção do quão pouco isso é em relação ao que ele era em 2018. E ele é a depressão em pessoa, porque ver um dos jogos mais populares do Roblox agora sem ninguém é muito desanimador. O lado bom disso é que as pessoas tóxicas não estão mais aqui, provavelmente foram para outros jogos mais obscuros.
Já o lado ruim é que a atualização acabou tendo um efeito colateral, impactando o lado saudável da comunidade, que também abandonou o jogo. Então, resumindo, o Mip City ele tá limpo, mas também tá morto. Será que não teria sido melhor só banir ele de vez? Os desenvolvedores de Mip City, Alex Milton e companhia, ao menos no momento que eu gravo esse vídeo, estão totalmente inativos na internet, ou não comentam sobre o assunto. E claro, eles seguem um padrão de incompetência. Isso significa que dificilmente eles vão salvar o jogo. Além disso, existem vários outros jogos da mesma categoria que Mip City, e eles podem não ser melhores, contudo certamente são mais populares do que ele nos dias de hoje. Existe a possibilidade que alguém tente fazer uma nova versão dele, corrigindo os erros do original, mas isso é improvável. Então, eu não criaria esperanças. Eu acredito que o Mip City vai continuar com poucos jogadores até ele morrer de vez. Bom, pessoal, essa foi a triste história da decadência de um dos jogos mais populares do Roblox. Eu fico muito mal contando essa história, porque eu via verdadeiro potencial no Mip City, e eu achava que ele podia ser icônico de uma boa forma. Só que tudo foi por água abaixo graças a um desenvolvedor experiente e perfeitamente capaz de moderar o jogo dele, que preferiu ficar encostado, deixando o parquinho pegar fogo enquanto ele embolsava o dinheiro que o jogo rendia. No final, ele ficou manchado para sempre como o jogo mais polêmico e perverso na superfície do Roblox. É realmente muito decepcionante, pessoal, mas tem jogos melhores na plataforma, não se preocupe. Enfim, gente, isso é tudo que eu tenho para falar hoje, mas quem quiser se aprofundar nesse assunto, pode passar na descrição, onde ficam todas as fontes que eu uso. Fica também o meu convite a vocês para experimentarem o Mip City e vivenciarem em primeira pessoa o potencial desperdiçado e a decadência dele. De qualquer forma, se você gostou da história e do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e caso tenha algo para falar, pode deixar nos comentários que eu vou adorar ler. Agora, até mais!